Pessoal, no último vídeo a gente falou sobre fontes de tensão. Vamos falar agora sobre fontes de corrente. Qual o símbolo da fonte de corrente? Um círculozinho, uma seta dentro, indicando qual que é o sentido da corrente. Bom, se uma fonte de tensão fixa o valor da tensão, ou da voltagem, a fonte de corrente vai fixar o valor da corrente. Se eu tirar na fonte de tensão, né? Como é que era a fonte de tensão? Era não, é assim, né? 3 volts. Como é que vai ser a fonte de corrente? Ampere. Tem o valor em corrente. Como assim? Vamos colocar no circuito. Tem uma fonte de corrente. Isso aqui é uma fonte de corrente contínua, né? Tem positivo e negativo. Tem um resistor aqui de 200 kΩ e tem uma fonte de corrente de 10 amperes. Qual que é a corrente que passa pelo resistor? Obviamente, 10 amperes. Está saindo da fonte aqui, ó. Simples. Mas qual que é a tensão que ficou em cima do resistor? Bom, a tensão que ficou em cima do resistor, nós sabemos que é resistência vezes a corrente. Resistência do resistor é 200 kΩ. Vezes a corrente que está passando por ele, que é a corrente da fonte, que é 10. Logo, essa resistência, essa tensão aqui é de 2.000 kV ou de 2 MV. Bem alta, né? Então, essa é a nossa fonte de corrente, tá? A fonte de tensão fixa o valor da tensão e a fonte de corrente fixa o valor da corrente. É mais comum a gente encontrar a fonte de tensão. A fonte de corrente é muito usada mais em bancada, tá? Alguns circuitos também usam ela internamente, onde eu fixo um valor de corrente e deixo a tensão ficar variando. Por quê? Quando a gente coloca uma fonte de tensão, o que acontece? Aquela tensão é única e a corrente depende do circuito. Depende da resistência do circuito. Na fonte de corrente, a corrente é constante, é única, e a tensão depende da resistência do circuito. Dá para brincar com os dois, tá? Mas e se eu ligar duas fontes de corrente? Igual nós fizemos com a fonte de tensão, né? Tem aqui uma fonte de corrente e mais uma fonte... Desenhar bonito, tentar desenhar bonitinho esse negócio. Meu Deus, fica mais feio. Vamos deixar assim. Isso aqui ficou legal. Se eu ligo em série, o que vai acontecer? Bom, se você ligar elas em série, precisa ser igual. Por quê? Como em série a corrente que passa pelas duas é a mesma, eu preciso de fonte de tensão com a fonte de corrente com a mesma corrente. Ligar em série é isso aqui, ó. Eu vou usar isso aqui como negativo. O positivo dela vai entrar no negativo da outra e esse cara vai para o positivo. Então, perceba que a corrente passa por esse caminho aqui. Tá? Isso aqui é ligação em série. Seria uma coisa que fez isso aqui, ó. Perceba que eu vou precisar das 2 amperes. Quando que eu vou fazer isso aqui? Quando eu precisar de uma tensão maior no circuito. Da mesma forma que a fonte de tensão tem o limite de corrente, a fonte real, essa aqui também tem o limite de tensão que ela consegue suportar. Tá? Como a gente está tratando de teoria, em série elas só precisam ser iguais. Mas a fonte de corrente ideal, né, ela consegue suportar valores infinitos de tensão. Mas e se eu fosse ligar esse negócio em paralelo? Em paralelo da fonte de tensão, a gente viu que eu preciso que elas sejam iguais, senão dá ruim. Uma carrega a outra, né? Aqui eu somo as correntes. Vou fazer em vermelho aqui, ó. Como assim? Tá aqui, ó, o polo. Não, tá aqui o polo negativo e tá aqui o polo positivo. Bom, vou pegar o positivo de uma
ligar no positivo da outra e polo positivo. Negativo de uma ligar no negativo da outra e polo negativo. Pronto. Se a gente fosse desenhar isso aqui, como é que seria? Bom, em cima uma, embaixo a outra e pronto. Polo positivo, polo negativo. De forma que a corrente que está saindo aqui, ó, 2 amperes, vou colocar assim, né, 2 amperes aqui, soma-se, porque elas vão para cá, ó, 4 amperes aqui. Simples assim. Então, se eu tiver um circuito falando assim, ó, tenho uma fonte de corrente, um resistor, mais uma fonte de corrente e outra fonte de corrente aqui. Tá aqui. Essa aqui tem 1 ampere, essa aqui tem 2 amperes e essa aqui tem 2 amperes também. E esse resistor aqui ele é de 5 ohms. Tá? O que vai acontecer? A corrente que vai sair daqui, ó, é de 1 ampere. Por aqui tem uma corrente de 2 e aqui também tem uma corrente de 2. Opa, mas elas vão se juntar aqui e vão se tornar 4 amperes. E essa de 4 vai se juntar com essa de 1 e vai passar aqui 5 amperes. Logo, qual que é a tensão que está sobre o resistor? Bom, é 5 ohms vezes 5 amperes. Logo, 25 volts. Tensão que fica sobre o resistor. Se tivessem em série essas duas, precisariam ser do mesmo valor. Perceba que aqui essas 3 fontes de corrente eu posso juntar numa só e falar que ela é uma única fonte de 5 amperes. Isso se chama associação de fontes de corrente. Beleza? E existe uma forma também de eu converter fontes de corrente em fonte de tensão e fonte de tensão em fonte de corrente. A gente vai ver isso na próxima aula, beleza? Isso aqui a gente já consegue fazer os exercícios que estão na apostila, com esses exemplos que a gente já viu, esse conceito e tudo mais. Qualquer dúvida, pode deixar no comentário, pode mandar mensagem, que a gente está respondendo sempre, tá? Não fique com dúvidas, sempre procure esclarecer. Beleza, pessoal?